Graça e paz, queridos. Já temos 4 que estão entrando, outros vão estar entrando mais, né? Estamos iniciando o nosso culto online, mais um domingo, né? O terceiro domingo, mas cremos que esse tempo vai acabar, porque o nosso Deus de milagres já está agindo. Eu creio que essa situação tem um fim determinado por Deus, mas nós estamos unidos como igreja do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos orar neste momento para dedicar o nosso culto ao Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, por mais este domingo que nós podemos estar aqui, unidos como igreja de Cristo. Ó Deus, nós estamos unidos, ó Pai, através da fé, através do amor, da comunhão, através do Teu Espírito e também através da internet. Ó Deus, e que Tu possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor, e nós Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus que tem operado grandes coisas. O que nós estamos vivendo neste dia é algo inédito, é algo, Senhor, que vai transformar o nosso Brasil, e nós cremos nisso, ó Pai. A Tua igreja está acordando, o Teu povo está acordando, o Senhor está restaurando a Sua noiva para se preparar com o encontro com o noivo. Sim, nós Te louvamos, ó Pai, e adoramos a Ti, Senhor. Aleluia. Deus é um Deus de milagres. E nós vamos cantar novamente o cântico, né? O louvor do Juliano Som. Deus de milagres, porque é este Deus que eu creio, e você também crê neste Deus de milagres, amém? O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir
do sobrenatural. Aleluia! Nós cremos no Deus sobrenatural. Que seria de nós se não tivéssemos esse Deus, não é verdade? O mundo está numa incerteza, no caos, mas é um momento propício para aqueles que não creem, agora estão fragilizados, olhar para cima e crer que há um ser tremendo e poderoso acima de todas as coisas. Esse é nosso Deus, o Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. E agora nós vamos louvar, porque o nome de Jesus, ele é poderoso. Este louvor do pastor Ademar de Campos, muito ungido, porque fala do nome de Jesus, o nome que é sobre todas as coisas. Amém? Aleluia. Deus domina sobre tudo e sobre todos. E hoje, de uma maneira única e especial, todas as igrejas, todos os cristãos, aqueles que servem a Jesus Cristo, aqueles que creem no Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus verdadeiro, clamaram, jejuaram e clamaram diante do Senhor: Deus, sara a nossa nação.
perdoa os pecados da nossa nação e sara a nossa nação. Porque a Bíblia diz, se o teu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e se inclinarei e sararei a sua terra. Então, esse texto é um texto bem claro e conhecido todos os nós. E nós brasileiros cristãos, Igreja do Senhor Jesus no Brasil, nós pedimos perdão ao Senhor. Em lugar de tantos pecadores que ainda não se arrependeram, mas Deus, Ele ouve o clamor daqueles que clamam e aqueles que se arrependem e pedem perdão pelos pecados, para que Ele estenda a sua misericórdia. E nós vamos cantar esse cântico também. Deus, sara esta nação. Cremos que o Senhor está ouvindo as nossas orações, porque nós somos a Igreja do Senhor reunidas aqui. Nós declaramos que Jesus é o Senhor de Andradina e do Brasil. Amém? Vamos louvar também com esse cântico muito antigo da comunidade, eu esqueci qual é o autor, né? Mas vamos cantar com esse cântico que declara, né, que Jesus é o Senhor. É do Renascer. Somos tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e
é Senhor de Andradina e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. É Senhor de Andradina e do Brasil. Amém, querido? Deus é o Senhor de Andradina e do Brasil. E só mais um comentário. Estava refletindo nesse dia, né? E nessas lives nós estamos fazendo. Deus nos deu a direção como pastores de estarmos fazendo lives num contexto caseiro. Porque eu creio, não criticando os pastores que estão indo aos templos, fazendo lives, cada um na direção que Deus tem dado, amém? Mas nós temos mantido na nossa casa, para quê? Deus quer nos fazer voltar à origem, né? Voltar à origem de restaurar o nosso culto doméstico, nosso culto em família. Então agora nós estamos aqui na nossa casa, em família, e na grande família Monte Sião pela internet, amém? Agora passa a palavra para o pastor. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado que você está nos assistindo. Seja bem-vindo. Que o nome do Senhor seja exaltado, o seu nome seja engrandecido, que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas como igreja. Aí na sua casa, celebre o Senhor, adore o Senhor. É tempo de exaltar, é tempo de adorar, é tempo de restaurar o altar. Restaure o altar da sua casa, da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. Querido, vamos ao tema desta noite. O tema de hoje é: como somos conhecidos? Como somos conhecidos? De que maneira eu e você somos conhecidos? Eu fiz um apanhado no livro de Daniel e quero usar o tema desta noite baseado no livro de Daniel, no capítulo 5, o versículo 11, onde diz o seguinte: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Como somos conhecidos? Tem gente que é conhecido pelo seu apelido. Por sinal, às vezes é um apelido bonito. Mas infelizmente tem muita gente por aí conhecida pelo apelido e o apelido não é bom. O apelido não é sugestivo, não é agradável. Mas vamos refletir um pouquinho nessa introdução. Como somos conhecidos como igreja? Nosso testemunho pessoal, a nossa vida pessoal. Quais são as virtudes que as pessoas encontram em você? Quais seriam as virtudes que as pessoas poderiam enumerar a seu respeito? Quais são os valores físicos, espirituais, emocionais e também espirituais que poderiam ser mencionados através da sua vida? E que os outros poderiam mencionar, que as pessoas que estão ali fora poderiam dizer: não, olha, aquela pessoa ali, ela é diferente nisso e aquilo. Ela se destaca pela sua característica de pensar, de agir, de proceder. O seu testemunho é efetivo, o seu testemunho é real, o seu testemunho é cristão. Há muitos anos atrás, num tempo não muito distante, poderíamos dizer assim que os cristãos eram conhecidos: ali vai um crente. Essa era a linguagem. Ó, passou um crente, passou uma mulher crente ali. Hoje está difícil de se dizer isso, porque algumas coisas já não podemos mais ter como base de respaldo para afirmarmos isso. Não podemos ficar enumerando a aparência, seja ela física ou assim sucessivamente, que você poderá se surpreender. Poderá se surpreender de forma assustadora. Existem muitas pessoas que talvez você pensa que não tem nenhum valor cristão no seu coração, mas talvez esteja mais cheio do que possamos imaginar. Talvez você vai encontrar por aí andarilhos, que um dia já serviram o Senhor e hoje estão na dificuldade, mas a palavra continua em seu coração e pode te surpreender. Você pode encontrar pessoas
dos mais diferentes padrões da sociedade, mas cada uma com a sua qualidade. Como somos conhecidos? De que maneira somos conhecidos? Em primeiro lugar, Daniel era conhecido pela sua vida espiritual. O capítulo 5 que nós lemos aqui, o versículo 11, a mãe do rei diz ao seu filho, Nabucodonosor já tinha falecido, e Belsazar assumira o governo, e a Bíblia nos diz que ela estava se referindo, dizendo, nos dias do teu pai, eu quero te fazer lembrar que havia um homem aqui no reinado que era diferente, e achava-se nele uma excelência, uma qualidade diferente. Ele era um homem diferente pela sua forma de ser, de se vestir, pensar, falar e agir. Ele era um homem que tinha conhecimento, sabedoria, inteligência, e ele era o líder, se destacava pela sua postura de vida. Todo aquele que tem tais qualidades como esta sempre vai se destacar, você pode ter certeza. A pessoa que estuda, se dedica, lê, pode começar lá no beabá. Um dia ele vai atingir uma posição elevada para a glória de Cristo Jesus. E ela continua dizendo o seguinte, capítulo 5, verso 12. Porquanto neste Daniel se achou um espírito excelente, um espírito de excelência. Primeira característica na vida de Daniel, espírito de excelência. Imagina um homem polido na sua forma de falar, trajar, vestir. Eu me imagino um homem assim que realmente chama a atenção nos seus dias. E também conhecido na ciência. Tem conhecimento na ciência, não tem conhecimento só espiritual. Ele é um cientista, entendido em várias áreas, tem entendimento em muitas áreas. Não é só o pastor da igreja, mas ele tem entendimento na ciência, nas coisas excelentes, interpreta sonhos, explica enigmas, dissolve dúvidas. É esse, pode chamar que vai te dar interpretação. Pode chamá-lo que esse tem todos os atributos para resolver, ó rei, o teu problema. Isso aqui deixa claro como Deus tem poder e autoridade. E Ele é o Senhor de toda a terra, como já cantamos aqui nesta noite. Ele é o Senhor da nossa cidade, do Brasil e das nações. Mas, como somos conhecidos como igreja? Aquela igreja ali é a igreja do fogo. Aquela igreja ali é a igreja do glória a Deus, do aleluia. Mas aquela igreja ali, sabe, ela é conhecida pelo mau testemunho. Os crentes dali, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Como é triste quando você tem que ouvir isso e digerir essa má informação do mundo secular. Querido, isso é algo muito triste. Por isso Deus nos tem chamado como igreja para mudar a nossa realidade social, espiritual, ministerial, eclesiástica, em todos os níveis. Como ser conhecido como chato lá no serviço? Sujeitinho chato, implicante. Você é conhecido pelo seu testemunho de vida. Você é conhecido porque você é amável, você é dócil. Ou você é dócil, amável com os estranhos, mas dentro de casa é um leão que assusta todo mundo. Como somos conhecidos, você que é marido, como você é conhecido lá fora, um homem bonzinho. Nossa, ele é tão bonzinho, ele ajuda todo mundo. E dentro de casa? É mão aberta? Ou é avarento? É ruim de lidar? Não ouve o que a esposa diz, não ouve os conselheiros, não ouve ninguém. Como somos conhecidos? Vamos para o capítulo 6 de Daniel, verso 20. Olha só, num outro momento, Daniel está na cova dos leões, agora, e o rei chama Daniel. E o rei diz: Daniel, servo do Deus vivo. O rei não chegou lá e falou assim: Daniel, seu encrenqueiro,
problemático aqui no Senado, no governo federal, isso é um problema para esses 120 presidentes e os demais liderados. Não, ele chegou lá, olha Daniel, como foi essa noite dormindo com os leões? E os amiguinhos aí como foram? Te respeitaram? Você está vivo, Daniel? Como você está? Daniel, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido livrar-te dos leões. Meu amigo Daniel, querido, olha como o rei tinha um carisma por Daniel. Daniel não era um crente implicante, chato não. Daniel fazia diferença. Graças a este homem, neste período, o reinado teve excelentes conquistas, grandes livramentos. Vamos a um caso lá no passado, José, quando fora para o Egito, Deus prosperou o Egito por causa de quem? De José. José no Egito fez toda a diferença. José lá no Egito trazia a informação da parte de Deus e os reis lhe ouviam. Hoje nós estamos cheios de gente surda que não ouve a voz dos profetas, não ouve os seus pastores, não ouve aquilo que Deus está querendo dizer, sai por aí dando cabeçada o tempo todo, porque não põe em prática. Diz, não, eu vou fazer o que o Senhor disse, mas sai e faz diferente. Meu irmão, como somos conhecidos como obedientes, como desobedientes, como somos conhecidos lá no trono de Deus, somos conhecidos como Daniel por 8 qualidades que eu anotei aqui em 3 contextos diferentes, quero revisar aqui com você. Conhecido pelo Espírito da excelência, conhecido pela ciência e pela interpretação, conhecido porque explicava os enigmas da época. Qualquer um podia chegar, Daniel ele tinha uma resposta e explicava, resolvia as dúvidas das pessoas, trazia a interpretação. Tudo isso está no capítulo 5, verso 12, e também no capítulo 5, verso 14, o espírito de revelação, de entendimento estava sobre Daniel, e o espírito de excelente sabedoria. Pensa um homem se tivesse hoje vivo e viesse morar no Brasil e tivesse no Senado, ele sozinho comandava as coisas, não precisava de mais ninguém, porque a sabedoria que havia neste homem era algo admirável. Deus lhe havia capacitado. Aonde fora conquistada essa sabedoria? Eu e você precisamos lembrar que ela fora conquistada aonde? Lá no início do capítulo, quando Deus deu a este homem e aos seus amigos esta sabedoria. Eles eram por 3 anos, eles foram separados com alimentos diferentes, forma de alimentação diferente. E esse período Deus se moveu sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus deu sabedoria a esses homens como a nenhum outro naquele período. Nós precisamos de sabedoria de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Querido, a minha vida segue normal, e eu creio que você também. Nós precisamos olhar para Deus. Eu não estou assustado, porque esse tipo de situação, não com doença, não com enfermidade, com vírus, mas luta e problema, eu tenho todos os dias. Todos os dias. Eu estou tão acostumado com isso que o couro da gente já está grosso. Portanto, isso daí já não afeta mais a gente como afeta algumas pessoas. Porque estamos numa situação diferente. Se você amadurece, cresce, apanha na vida, você acaba crescendo e amadurecendo mais cedo ou mais tarde. A Bíblia nos diz, no capítulo 5, verso 11, nele foi achada inteligência e sabedoria divina. Outra qualidade. Nele, inteligência e sabedoria divina. Verso 5, 11. Capítulo 5, verso 11. Achou-se nele luz. Que Deus possa achar em nós luz, porque tem muito crente aqui que não brilha para nada, nem para ele mesmo, quanto mais para os demais. Se alguém segui-lo, vai dar no caminho das trevas. Que o nosso caminho seja luz, que as nossas atitudes sejam de brilho, de luz, que possa refletir a glória de Cristo Jesus. Como somos conhecidos? Somos conhecidos como homem de Deus, em segundo lugar. Somos conhecidos porque realmente Deus está no controle das nossas vidas. Somos conhecidos porque Deus está na nossa vida. O capítulo 6 de Daniel, o versículo 1, bem pareceu a Dário constituir sobre o reino
a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ah, meu irmão, Daniel agora está vivendo no período do rei Dário, já em outro governo. Belsazar havia morrido na noite anterior porque não se submetera aos planos de Deus, não obedeceu ao Senhor. O seu pai, que já tinha ido comer capim, Deus separou o seu pai para comer capim e pastar, porque se tornou um homem orgulhoso nos dias de Daniel, não ouvira. Mas agora Daniel está em um novo governo, em uma nova hierarquia dominando, e agora o governo é tomado por duas frentes, os medos e os persas. Estilo e padrão de liderança diferente, forma diferente de administrar, mas Daniel estava lá, mais uma vez, porque há dias atrás ele tinha sido nomeado, quando ele interpretara aquela palavra Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que Deus havia cortado o reino de Belsazar. E a Bíblia diz, naquele dia que Daniel entregou esta palavra e sua interpretação, Belsazar morreu. Naquela noite ele foi morto. E a Bíblia diz que, capítulo 5, verso 31, Dário o Meda, o persa, ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel já tinha sido colocado, tinha sido honrado por haver interpretado esta palavra profética da parte de Deus, a mão de Deus escrevendo na parede do palácio. Agora, Dário é o novo presidente da nação, para ser mais fácil e entendimento. Veja o que acontece. Deus, através de Dário, coloca mais uma vez Daniel numa posição de excelência. Entre os 3 mais importantes, lá está Daniel. E entre os 3 e dos 120, Daniel é destaque absoluto. Glória a Deus por isso. Deus distinguiu a Daniel. A Bíblia diz no verso 3, capítulo 6 de Daniel, verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei tinha planos com ele. Olha os planos do rei Dário: constituí-lo sobre todo o reino. E quando Deus quer te promover, logo surgem pessoas que querem destruir os planos. Deus estava usando Dário, o rei Dário, diz: eu vou promover esse homem. Esse homem é diferente de todos os homens que nós temos aqui. Os 120 presidentes aqui não está dando, eles não são de confiança. E os outros 2, entre os 3 eu tenho mais 2, que Daniel ainda se destaca de todos eles. Querido, como é lindo saber que você e eu somos conhecidos por Deus e também somos conhecidos pelos homens. Daniel se distinguiu, ele fora conhecido pelos homens como um homem de excelente sabedoria, e entendimento, conhecimento das coisas sagradas e da ciência da época, como já falamos. E não demorou para que o homem de Deus, que é conhecido, logo surgem os enciumados, logo surgirão os também que têm inveja e vão tentar, de todas as formas, tirar você do caminho. Quando você é promovido por causa da sabedoria, da inteligência e do entendimento, logo vão ter pessoas invejosas. Querido, eu já passei por tanta experiência, pastores, outros mais, líderes, todos nós, você. Dado momento você começa a crescer, as pessoas não querem o seu crescimento. Sempre tem gente puxando você para trás e para baixo e quer te desmoralizar, te prejudicar. Meu irmão, Deus te deu sabedoria, inteligência e entendimento. Portanto, vá à frente, peça sabedoria, entendimento dos céus e capacitação. Tem gente que não se satisfaz, sabe que na parte espiritual não vão te vencer. Porque Daniel passou e continuou orando 3 vezes ao dia.
E então criaram uma lei, conforme os medos e os persas, havia possibilidade de criar um decreto que durante o espaço de 30 dias, capítulo 6, verso 7, Daniel não fizesse oração a não ser o rei da época. Quiseram aí mudar o esquema. Meu irmão, tá cheio disso, que nós somos brasileiros, a gente tá cansado de ver isso daí. A turma lá em cima, lá tem uma turma lá, que é igualzinho esse 120 aí. Não precisa ter medo de falar, todo mundo sabe, a nação inteira sabe. O que acontece não puxa para o lado certo. Nós temos gente que poderia ser uma bênção nesse país, poderia marcar a história da sua geração com sabedoria, inteligência e entendimento, sem roubo, sem falcatrua. Mas, infelizmente, deixa outra marca. Daniel, ele continuou sendo fiel a Deus. E na dificuldade, Deus continuou sendo fiel para com Daniel. Ele foi aprovado. Pensa um homem de oração ser julgado na cova dos leões. Meu irmão, não é fácil. Ser preso é uma coisa, mas você ser jogado em meio às feras, só o sobrenatural de Deus para te guardar. Quantas vezes nós somos lançados no meio das feras? Entendeu? Você está trabalhando num lugar, só tem leões. Tem leão para todo lado querendo te devorar. Meu irmão, Deus te deu sabedoria, entendimento. Você precisa continuar firme, servindo ao Senhor. Continue firme servindo ao Senhor. Não desanime. Mantenha-se firmado no Senhor. Honre o teu patrão. Honre aonde você trabalha. Faça como Daniel fez. Continue honrando ao rei. Continue sendo fiel ao reinado. É isso que as pessoas não querem. Quando elas veem pessoas que são fiéis ao ministério, fiel ao pastor, à pastora, fiéis ao chamado, fiel à vocação, fiel àquilo que Deus o tem constituído, sempre vamos achar pessoas dizendo, ele puxa saco, ele é não sei o quê. Meu irmão, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos. Eu trabalhei num emprego que eu fui promovido 3 vezes num ano. Em um ano, porque eu obedecia os meus patrões e fazia o que eles me pediam. E quanto mais eu me esforçava e era submisso a Deus, lia a palavra e orava todos os dias antes de ir para o trabalho. Orava lá também no emprego. E quando vinha embora também orava. O tempo todo buscando o Senhor. Deus me honrou. Eu passei a ser invejado como nunca. Essa é a verdade. Eu conheço esse caminho aqui bem de perto. Bem de perto, na pele. Isso não foi nenhuma nem 2 vezes que aconteceu. Nós somos invejados até no ministério. Você pode ser invejado na área que você executa. Talvez lá no ministério de louvor, ou no diaconato, em qualquer outro. Sempre tem alguém que tem uma visão distorcida, que não é convertido e precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Daniel fez toda a diferença. A diferença, é fácil fazer a diferença? Não. É difícil, é na base da oração, do jejum, em muita oração. Pensa num império em que ninguém serve a Deus, só Daniel. Ninguém conhece a Deus, só Daniel, mas ele mantém-se puro e preserva essa pureza diante do Senhor. Eu quero te fazer lembrar nesta noite, Paulo, o conhecido lá nas trevas. Como somos conhecidos? Lá o pessoal saiu expulsando os filhos de serva, expulsando os demônios, e os demônios pularam no pessoal lá, arrancaram a roupa, fizeram o maior estardalhaço. Sabe o que aconteceu? Paulo era conhecido até no inferno. Eu e você precisamos ser conhecidos também lá, se for necessário, e assim o seja, como homem e mulher de oração e testemunho de vida cristã. Jó também era bem conhecido por Satanás. Quando Deus pergunta, no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, principalmente no capítulo 2, Deus pergunta a Satanás, da onde tu vens? Sabe Deus de onde que eu venho? Diz Satanás, eu venho. Andei fazendo um turismo esses dias e estive passeando lá em Ur dos Caldeus, na terra de Uz. Eu estive lá passeando por lá e vi um fazendeiro riquíssimo lá, se eu não me engano ele se chama Jó. Homem temente, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você conhece Jó? Satanás, você conhece Jó? Mas é claro, conheço Jó bem de pertinho.
Meu irmão, você está sendo observado até pelo diabo e os seus principados e potestades. Não é à toa que nós muitas vezes passamos tanta provação e tanta dificuldade. A tua casa está sendo observada. Tem gente de olho em você, tem gente de olho em nós, e as trevas também estão de olho em nós, mas estamos cobertos com o sangue do Cordeiro de Deus. Você e eu estamos cobertos. Sabe como Paulo fora conhecido na primeira instância como Saulo, o perseguidor, Atos capítulo 2 em diante? E depois, capítulo 9, aliás, Saulo como perseguidor, capítulo 9 de Atos. E depois, mais à frente, Paulo, o pregador, o homem transformado, o homem mudado, o homem convertido. Pedro, o homem violento, desembainhava sua espada, se for preciso, corta a orelha, violento, mas depois o grande pregador do Evangelho de Cristo Jesus, um grande ganhador de almas. Só num dia 3.000 pessoas foram acrescentadas com o sermão de Pedro. Daniel, o cativo de Judá, tornou-se o homem mais respeitado da sua época. Se ele tivesse morando aqui no Brasil, em Brasília, teria lápide em várias partes em Brasília, mostrando a sua excelência, sabedoria, sua excelente sabedoria, capacidade, inteligência, temor a Deus, um homem destacado em todos os níveis de ciência e entendimento. A Bíblia diz que Elias era conhecido como um homem que, quando orava, Deus se manifestava, mas também temido por Acabe. Acabe temia Elias, Acabe tinha medo de Elias. Jezabel também. Sabia que era um homem de oração, que quando esse homem dobrava o joelho, conversava com Deus, você podia esperar que a mão de Deus estava atenta. Vamos para um outro exemplo bíblico. Saul temia Davi. Quem era Davi? Um servo. Um homem habilidoso em flecha, tocador de harpa, ungido, cheio do Espírito Santo, de entendimento em guerra. Pensa que Saul, experimentado na guerra, não tinha medo? Tinha. A Bíblia diz que temia a Davi. Josué era um homem medroso e Deus queria mudar a história da sua vida. Por isso que o Senhor diz no capítulo 1, verso 9, não te mandei eu, esforça-te, tenha um bom ânimo, não pasmes nem espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Deus queria mudar a característica espiritual de Josué, dizendo, eu não quero mais ouvir falar que você é um homem medroso, você é um homem corajoso, eu te encorajo, eu te capacito com autoridade e poder. Faraó temia e seus servos temiam Moisés, diz a Bíblia. Temiam. Quando Moisés chegava no pátio da casa real, Faraó já sabia que lá vem mais uma da parte de Deus. Se prepare, gente, porque a coisa vai ficar difícil. Faraó sabia com quem estava lidando. Será que as pessoas hoje sabem com quem estão lidando? Será que sabem que você e eu somos homens e mulheres de Deus que tememos a Deus e as pessoas precisam honrar e respeitar, saber que Deus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos acompanham, e que cada palavra que você libera no mundo espiritual físico tem um peso de glória, de conquista, de vitória, ou de destruição ou de derrota. Seja que nível ela for liberado, ela vai ter seu efeito. Portanto, como somos conhecidos como cristãos compromissados, que pagamos as nossas contas em dia, não vai ser fácil mês que vem, não. É uma situação atípica, que talvez vamos ter que parcelar, refinanciar, mas Deus vai nos dar graça. Mas quem tem hábito constante de não honrar e se enriquecer em cima de outros, como é triste isso. Eu tenho ouvido tanta história. Ah, o fulano ali é rico, mas não paga ninguém. Como é triste isso. Queridos, como somos conhecidos? Somos conhecidos como pessoas que falam a verdade. Somos conhecidos como pequenos cristos compromissados com Cristo Jesus. Somos conhecidos como crentes zelosos e de excelência, pontuais,
Esse irmão aí sempre está na casa de Deus, ele é pontual. Ou somos conhecidos lá, crente que chega atrasado cada culto. Sabe, eu poderia enumerar aqui, todo lugar que eu passei já poderia enumerar. Mude seu estilo de vida. Se você tem um péssimo hábito, pare de chegar atrasado. Se você não consegue chegar adiantado no compromisso das coisas espirituais, eu temo que você esteja preparado para a volta de Jesus. Eu temo. Eu acho que vai ficar. Porque o nosso reflexo de vida cristã aqui já é bem claro em relação aos compromissos da eternidade. Não é à toa que muita gente lá vai receber a palavra, não vos conheço. Não tem compromisso. Quanto cristão que não tem compromisso com Deus. Se Deus está permitindo tudo isso, irmãos, é para avaliar a nossa condição espiritual nestes dias que nós estamos vivendo. Cristão, usado em toda e qualquer área, como Daniel foi usado, com poder e autoridade, na área pública, na área civil, na área criminal, você que é advogado, você que exerce um cargo dessa natureza, você que é professor, você que tem um trabalho normal, pedreiro, servente, carpinteiro, pintor, eletricista, encanador, seja qual for a sua profissão, empresário ou não, pastor, médico, doutor, dentista, enfermeiro, seja qual for a tua profissão, policial, não importa como nós somos conhecidos. Eu estava olhando um vídeo que circula aí, vários vídeos do mesmo juiz lá da América, dos Estados Unidos. Ele é conhecido como um juiz compreensivo. Um juiz que dá uma segunda chance para a pessoa se recuperar. O juiz que não atribui a pena por vingança, mas porque crê na restauração das pessoas. O juiz que tem um coração de pai, é paterno, paternal, sensível. Por isso, meu querido irmão, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Faça a diferença onde você está plantado. Você que mora na fazenda, no sítio, você é conhecido como sitiante, fazendeiro, honesto, pagador, cumpre suas obrigações. Você que é conhecido como produtor, você que é conhecido como homem empresário, que é de credibilidade, continua, meu irmão. Você que tem um cargo político, honre a função que Deus te deu. Você que é líder na igreja, executa o ministério, tem um chamado ministerial. Como você é conhecido? Pelo chamado, pelo ministério, pelos atributos espirituais, pelos atributos positivos ou negativos, pelas qualidades positivas ou negativas. Como somos conhecidos? Pela nossa vida espiritual, pela nossa maneira de formação cultural, formação científica, ou somos conhecidos como homens e mulheres de Deus, como Daniel foi, baseando a nossa mensagem desta noite, você que está chegando agora, em Daniel capítulo 5, verso 2, aliás, verso 11 em diante, Daniel 5, 11 em diante, Daniel 2, 26 também, homem que marcou a sua geração. Eu quero deixar uma marca, eu tenho orado a Deus que Deus me ajude, eu preciso de sabedoria, eu preciso de graça, eu sou uma pessoa muito simples, eu preciso de inteligência, de entendimento, eu necessito, ore por mim, quando você for orar, lembre de orar para que o Senhor me dê sabedoria, inteligência, entendimento, que eu possa ser como Daniel, um homem que interpreta sonhos, um homem que dissolve enigmas e dúvidas, um homem que traz a diferença para os seus dias, conhece a ciência, suas interpretações, um homem que tem a excelência da sabedoria divina e humana, um homem que tem a luz de Cristo Jesus, um homem que brilha. Eu te convido, nesta noite, que você, como amigo de Deus, seja conhecido como amigo de Deus. Já falamos sobre isso no domingo passado um pouquinho. Abraão, amigo de Deus. Sejamos conhecidos como amigos de Deus. Amigo de Deus em todo tempo, em todo instante.
e precisamos ser conhecidos. Que haja uma boa fama espiritual a seu respeito. Que hajam bons padrões que sejam mencionados, boas qualidades a meu respeito, Ministério da Igreja Local e o povo de Deus, Igreja Brasileira, conhecido como igreja que teme ao Senhor, a igreja cheia do Espírito, uma igreja obediente, uma igreja submissa, uma igreja que se rende, uma igreja que ama aos seus pastores, que honra aos seus pastores e a Deus em primeiro lugar. A igreja que serve a Deus, a igreja que tributa toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Querido, quero dar as boas-vindas, você que está chegando agora. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse instante. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nós estamos finalizando esta mensagem prévia, curta. Estamos finalizando. Feche os teus olhos, se você puder fechar. Pai, eu quero te agradecer nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser conhecidos, a forma e maneira como Tu quer que sejamos conhecidos. Não de forma displicente, mas de maneira como Daniel fora conhecido no reino Medo-Persa, nos dias de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dário. Deus, eu te peço, nos ajude, capacita-nos, Senhor, dê-nos sabedoria na ciência, nos enigmas, dissolvendo dúvidas, trazendo interpretação, espírito de entendimento, espírito de excelência e de sabedoria, de inteligência e sabedoria divina, que haja em nós luz, a luz de Cristo Jesus, o brilho, a glória de Deus, a unção, a majestade e a santidade de Deus esteja em nós, o teu doce Espírito Santo nos direcionando. Guarda-nos, Senhor, ajuda-nos, é tempo de vitória, precisamos do Senhor, nos socorre nesses dias que estamos vivendo. Usa-nos, Senhor, meu irmão, minha irmã, todo o ministério Monte Sião, guarda a tua igreja aqui em Andradina, guarda a igreja brasileira, guarda o meu irmão que está nos assistindo em outras cidades, em outros estados, ó Pai, nesta nação e fora desta nação. Deus, eu te agradeço, Tu és o Senhor das nossas vidas, todo poder e autoridade pertencem a Ti. Recebe a nossa adoração e nós queremos ser conhecidos por Ti e conhecidos em nossa cidade com os atributos e as qualidades que o Senhor se alegra de nós. Pai, nos ajude, possamos viver uma vida cristã que agrada o Teu coração, que exalta o Senhor e que engrandece o Teu nome aqui na face da terra. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos aos avisos. Lembrando que nossa prefeita expediu um decreto valendo por mais 2 dias. Até terça-feira haverá uma nova fala. E que Deus nos dê sabedoria, que nos ajude nesses dias que estamos vivendo. Querido, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Você pode levar a sua oferta lá no Ministério da Igreja, deixar no gasodulaço lá no escritório. Chame a Lúcia, você for lá a partir das 8 da manhã ao meio-dia, amanhã, segunda-feira, ela estará lá, ela abre a porta para você, você pode ofertar. A partir da terça-feira, a secretária estará lá também, até sexta-feira, todos os dias de manhã, das 7 ao meio-dia e meio, tem pessoas lá. E por isso que é importante, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Eu sei que todos nós temos dificuldades, mas esse é o tempo que nós precisamos continuar sendo fiel. Seja fiel. Eu sei que você é fiel. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela fidelidade do ministério da igreja. Os irmãos e as irmãs têm sido fiel. Continua sendo fiel. Deus é que vai te honrar. Eu não posso
retribuir a sua fidelidade, mas Deus pode e vai retribuir. Vamos continuar orando para que o comércio na sua totalidade seja aberto. A nossa rodoviária está 50% aberto por enquanto. Comércio, algumas coisas estão abertas, boa parte das coisas estão abertas, algumas vão voltar na ativa a partir de terça-feira, mas a igreja aqui em Andradina ainda não foi liberada para fazer cultos. Você até pode se reunir, mas onde há aglomeração não é permitido. Então, por enquanto, continua do jeito que está, e na terça-feira nós teremos uma ministração aqui na terça-feira, uma live à noite. Provavelmente até à noite já se tenha alguma informação. Não sabemos como que vai ficar essa situação, por isso que precisamos que Deus nos dê graça e sabedoria nesses dias que estamos vivendo. Fortaleça o teu coração. Se você precisar de oração, estamos à disposição. Pode nos ligar, pode nos chamar, nos ligue, que é melhor, liga para mim, a pastora Márcia. Nós estamos à disposição para atendê-lo, tanto aqui ou quanto lá no escritório pastoral na igreja. Que Deus abençoe, o Senhor te dê uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana de milagre. Nos dias que estamos vivendo, vamos experimentar cada vez mais a ação sobrenatural de Deus e os milagres de Deus nas nossas vidas. Nós quero encerrar aqui, pedir à pastora que cante mais uma canção e juntos podemos encerrar esse momento. Então, vamos cantar de novo, somos a igreja reunida aqui, celebrar o Senhor, cantar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque temos orado nesse dia, jejuado, que o Senhor seja o Senhor de Andradina e do Brasil. Deus seja o Senhor da nossa nação. Nós precisamos ver isso acontecer. Majestade e louvor, nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor, Senhor de Andradina e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. Senhor de Andradina e do Brasil. Amém. Lembrando que amanhã, segunda-feira, vamos ter uma live. Vamos, eu acho, continuar com a mesma escala, continuar na mesma escala que a gente teve na segunda-feira passada. Nós tivemos o Jonathan, né, ministrando na segunda-feira. Nós vamos fazer a escala, mas às 20 horas, né? Às 20 horas. Quem que foi na terça-feira? Depois a gente retoma. Não, vamos falar agora já vamos deixar, claro. Terça-feira, quem que estava na escala? O Felipe. O Felipe. Felipe, eu sei que você está aí assistindo. Terça-feira, prepara uma ministração para você ministrar, uma live. Na quarta-feira também teremos. Na quinta, por enquanto vamos deixar aberto a quinta. Se retornarmos, nós teremos mentoria caso houver o retorno. Se não,
vamos ter live todos os dias aqui com uma escala às 20 às 20 horas, permanecendo a mesma escala como foi nesta semana, se nós não pudermos nos reunir. Quarta-feira, Gislaine. Se houver realmente a abertura e pudermos nos reunir, e aí todo esse projeto aí se desfaz e vamos cumprir as nossas obrigações normais da igreja. Querido, que Deus te abençoe, tenha um bom domingo, um abraço. Já são 3 domingos, já estamos com saudade de rever os irmãos. O pessoal do Ministério Louvor aí está dando um descanso, né? Então vocês estão descansando, por isso que não estamos chamando vocês. Não fica com ciúme, não fica com inveja, não faz bem isso. Estou com saudade do nosso louvor, da equipe toda. Vocês vão ter o seu tempo, então agora chegou a nossa vez. Né? Moda antiga. Tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa semana, uma semana abençoada, um bom trabalho, que o Senhor lhes guarde, lhes livre de todo mal, conserve em saúde, em bênção. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, o poder e unção e autoridade seja liberado sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Que o Senhor te guarde nesta noite, nesta semana. Amém. Põe um anjo para te guardar, amém, guarde Jesus. A sua entrada, a sua saída, amém. Prospere os seus passos. O dinheiro que você não ganhou esses 15 dias, Deus venha te dar nesta semana, em nome de Jesus. Amém. O Senhor venha abrir portas. Amém. Negócio Pastoraro, Rubinho, nosso irmão na borracharia, os nossos irmãos, o Edson, todo mundo que tem negócios, que Deus possa mandar os recursos, quem trabalha, que possa receber seu salário, os patrões possam ter o recurso, pagar o seu salário integralmente, em nome de Jesus. Amém. Profetizamos isso sobre a sua vida, haja prosperidade, que o dinheiro venha, haja sobejo e venha sobrar dinheiro. Amém. Até para fazer um churrasquinho aí com os irmãos, né? Que Deus abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.